Bom dia, pessoal, tudo bem? Descansados, né? Depois desse recesso, deu para dar uma respirada. Enfim, vamos lá. Hoje nós vamos dar continuidade, não. Hoje nós vamos começar na nossa apostila 2, tá? No capítulo 9, o capítulo em que fala de conjunto dos números racionais. Mas antes da gente falar do conjunto dos números racionais, eu queria relembrar com vocês o conjunto dos números naturais, os conjuntos dos números inteiros, para a gente chegar então nos números racionais, tudo bem? Olha só, vamos relembrar. Os números racionais, eles surgiram da necessidade de contar, né? Até que um ponto não estava conseguindo mais, com o jeito, né, que eles usavam para estar contando, não satisfazia mais. Então, o que eles fizeram? Criaram os números naturais. Então, vamos lá. Quais são os números naturais? Os naturais é um conjunto formado pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante. Nós temos infinitos números naturais, tudo bem? Então ele foi criado pela necessidade de quê? De estar contando. A partir do momento que os números naturais não satisfaziam mais, foi criado os números inteiros, o conjunto dos números inteiros, que ele é representado pela letrinha Z. Então, o conjunto dos números inteiros são quais? Todos os positivos e todos os negativos, aqueles que a gente estudou no praticamente a apostila toda passada, que a gente falou dos números inteiros. Então, quando falamos dos números inteiros, são todos os positivos e os negativos. Por que criou-se os números inteiros? Porque quando queria fazer representações de números que estavam abaixo do zero, que fossem menor do que o zero, não conseguia, eles não conseguiam representar, porque os números naturais têm início no zero. Então, para me representar números negativos, foi criado o conjunto dos números inteiros. Então, os números inteiros é o quê? Ele vem do infinito negativo. Então, eu tenho aqui menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, ele é infinito tanto para a esquerda quanto para a direita, tudo bem? Então, só relembrando, naturais, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Conjunto dos números inteiros. Os números inteiros são formados por todos os números negativos e todos os números naturais, tudo bem? Então, pessoal, a partir do momento em que os números naturais não serviam, não é que não me serviam, a partir do momento que eu não conseguia representar outros números com os números naturais, foi criado os números inteiros, certo? A partir do momento que os números inteiros também eu não consigo representar todos os números por ele, foi criado o quê? O conjunto dos números racionais. O que é racionais? Racionais, ele vem da palavra ratio, no latim, que quer dizer o quê? Repartir, dividir. E o conjunto dos números inteiros, sim, ele é representado por quê? Números decimais ou frações. Aqueles números que eu não consigo representar, mas com a parte inteira. Então, se eu tenho uma fração aqui, 1/2, se eu tenho um número aqui, 0,5, eles são números o quê? Números racionais, tudo bem? Então, os números racionais, gente, eles são números que estão entre números inteiros. Olha só, se eu tenho aqui o 1 e eu tenho o 2, o 1,5, ele não está aqui entre o 1 e entre o 2? Sim, então o 1,5 ele é um número racional. Então, todo número que é representado com vírgula em forma de números decimais ou em forma de fração é um número racional. Ah, Mariane, só tem entre 1 e o 2 só tem 1,5? Não, nós temos infinitos números entre 1 e 2, ó. 1,
Aí eu posso colocar aqui 1,1. Depois do 1 vem 1,1? Não, eu tenho infinitos números. Ó, tudo bem? Então, os números, eles são infinitos. E pra gente representar esses números racionais, que são os números com vírgula, as frações, nós usamos os conjuntos dos números racionais. Tudo bem? Que é representado pela letrinha Q, tá? Então, pessoal, só falando aqui sobre o rátio, que é repartir, ou seja, dividir. E aqui na divisão, o resultado de uma divisão não é o quociente? Então, por isso, nós usamos a letra Q para representar o conjunto dos números racionais. Tudo bem? Então, o conjunto dos números racionais, ele é representado por quê? Por todos os números. Vai estar incluído neles os números naturais, o conjunto dos números inteiros e, por fim, o conjunto dos números racionais, que é o que a gente está estudando agora, tá bem? Então, pessoal, como eu falei com vocês, o conjunto dos números inteiros, ele é formado pelos naturais. O conjunto dos números inteiros, ele é formado pelo conjunto dos números naturais. O conjunto dos números racionais, ele é formado pelo conjunto dos inteiros e o conjunto dos naturais. Então, olha só, eu tenho aqui, esse daqui é o meu conjunto dos números racionais, tudo bem? Dentro do meu conjunto dos números racionais, eu tenho o meu conjunto dos números inteiros. Vamos ver. Então, eu tenho aqui meu conjunto dos números inteiros. E dentro do conjunto dos números inteiros, eu tenho meus números naturais. Então, o conjunto dos números racionais, ele é formado por todos os naturais, por todos os inteiros, e vou incluir agora todas as frações e números decimais, tanto positivo quanto negativo. Lembrando que o nosso conjunto dos números racionais, ele também é um conjunto infinito, tá bem? Então, pessoal, olha só, o conjunto dos números racionais, ele é definido por todos os naturais, todos os inteiros e as frações e decimais. Olha só, o 2, ele é um número racional? Sim, por quê? Eu posso colocar ele em forma de fração. Então, qualquer número que eu possa representar ele por forma de fração, ele é um número racional. Aqui, meio, 1/2, é um número racional? Sim, ele já está em forma de fração. É também um número decimal? Também, ó, vou dividir 1 por 2. 1 dá para dividir por 2? Não. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10 para 10, nada. Então, aqui o meio ele também pode ser representado por 0,5. Agora aqui, 4/3. Eu tenho 4 dividido por 3. 4 dá para dividir por 3? Sim, vai dar 1. 3 vezes 1, 3 para 4, sobra 1. 1 dá para dividir por 3? Não. Vou colocar a vírgula aqui e coloco 10. 10 dividido por 3 vai ser 3. 3 vezes 3, 9. E assim vai, continuamente. 1,3, 3, 3, 3 e assim por diante. Infinitos 3. Então, esses números aqui, eles podem ser representados na forma de fração. Não vem ao caso agora, mas esse número aqui é uma dízima periódica. Uma dízima periódica simples, porque ele repete o 3, 3, 3, 3. Se eu tivesse aqui 1,4744747 e assim por diante, é também um número decimal? Sim, porque ele está repetindo aqui esse período. Agora, se eu tiver 1, ou não precisa só de ser 1, tá, gente? 4,25738 e assim por diante. Está repetindo? Tá vendo a repetição dos números? Não. Então, esse número aqui eu não posso representar ele como um número racional, tá? Então, é isso que eu queria falar com vocês. Depois, na apostila de vocês, nós vamos ter os subconjuntos de Q, ou seja, o subconjunto dos números racionais. Vou apagar o quadro aqui pra gente continuar. Então, pessoal, dando continuidade aí aos subconjuntos, né, dos números racionais.
Quais são os subconjuntos dos números racionais? Olha só, aqui eu tenho o Q com um asterisco. Então, o que quer dizer? Que são os números racionais. Então, nós temos aqui os racionais, excluindo o zero. Então, o zero não faz parte desse conjunto. Então, são os racionais menos o zero. Tudo bem? Depois, nós temos o conjunto dos números racionais positivos. O que quer dizer isso, no conjunto dos números racionais positivos? São todos os números que não são negativos. Então, eu tenho 0, 2/3 e assim por diante. Então, são os racionais menos os negativos. Aqui eu tenho o conjunto dos números racionais não negativos, excluindo o zero. Então, o que eu vou ter aqui? Os racionais menos os negativos menos o zero. Tudo bem? Aqui, os racionais não positivos. Eu tenho os racionais menos quem? Menos os positivos. Os positivos não faz parte desse conjunto. E por último, eu tenho os racionais não positivos, excluindo o zero. Então, eu tenho os racionais menos os positivos menos o zero. Tudo bem? Então, aqui, todos os racionais excluindo o zero, todos os racionais não negativos, então eu tenho aqui todos os positivos, todos os racionais não negativos excluindo o zero, todos os racionais não positivos, todos os racionais não positivos excluindo o zero. Beleza? Pessoal, aí na apostila de vocês também fala da representação de um número racional na reta. Olha só, quando eu tenho um número 0,5, o 0,5 ele é a mesma coisa que meio. Então vamos lá. A nossa reta. Aqui está o zero, tudo bem? O 0,5 ele está depois do zero. Vamos colocar ele mais ou menos aqui. Então eu tenho 0,5, ou eu também tenho o meio. 1,5. 1,5, ele tá aqui, ó, 0, vou colocar aqui o 1, aqui o 2. Então, 1,5 ele tá mais ou menos aqui. 1,5, eu posso representar ele, olha só, 1,5. Se eu quero representar esse número na forma de fração, o que eu faço? Eu vou andar com a vírgula uma casa para a direita. Então, aqui eu tenho um número inteiro, que é o 15. Se eu andei uma casa para a direita, ele vai ser sobre 10. Então, 15 décimos. Se eu simplificar aqui tudo por 5, eu posso dividir aqui tudo por 5. 15 dividido por 5, 3. 10 dividido por 5, 2. Então, 1,5 ele também pode ser representado por 3 sobre 2. 3 meios. Tudo bem? Então, aqui eu estou fazendo o quê? Tenho um número decimal e estou passando ele para uma fração. A representação do número decimal em forma de fração. Continuando, aqui eu tenho 2,3333. Então, ele está aqui, ó. Tenho 2 e tenho 3. O 2,333 deve estar mais ou menos aqui. Então, aqui eu tenho 2,333 e assim por diante. Se for negativo, menos 5 décimos. Então, menos 5 décimos. Se eu for simplificar isso daqui, vai ser menos 1 sobre 2. Então, menos meio. Então, aqui eu tenho 0. O menos meio vai estar mais ou menos aqui. Menos 0,5.
5. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. É isso que eu queria passar para vocês, é o que está na apostila. Esse é o capítulo 9 da nossa apostila, em que fala dos números racionais, beleza? Vou deixar depois para vocês falando sobre as atividades que é para ser feitas. Um beijo, fiquem com Deus.